Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar nos principais acontecimentos de 22 de outubro de 2025. A gente compilou aqui notícias importantes do Brasil, do cenário internacional, enfim, para tentar entender o essencial. A ideia é essa, né? Ir além da manchete, ver as conexões, o que pode vir pela frente. Então vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. E começamos pelo Brasil, com algo bem relevante na política e na justiça. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, STF, publicou o acórdão da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E não é um documento pequeno, não. São quase 2.000 páginas detalhando a decisão colegiada. Exatamente. E essa publicação, ela tem um peso formal importante. Ela oficializa aquela sentença que já tinha sido anunciada, né, os 27 anos e 3 meses de prisão para o Bolsonaro e mais 7 aliados. Eles foram considerados o núcleo crucial, digamos assim, daquela trama para tentar reverter o resultado da eleição de 2022, né? A acusação central é de tentativa de golpe de Estado. Nossa, quase 2.000 páginas, isso por si só já dá uma ideia do tamanho da coisa, da complexidade, imagino, das provas, dos argumentos todos. Mas assim, na prática, o que significa essa publicação agora, para o processo em si? Processualmente falando, o principal é que começa a contar o prazo. São 5 dias para as defesas apresentarem os embargos de declaração. Embargos de declaração? Isso é um tipo de recurso bem técnico, sabe? Ele serve para apontar se ficou alguma coisa omissa ou contraditória ou meio obscura ali no texto da decisão. Mas é importante entender, ele não serve para rediscutir o mérito, a condenação em si. Foca mais na forma como o acórdão foi escrito. Ah, entendi. Então a chance de conseguir reverter a condenação usando esse tipo de recurso é pequena. Olha, historicamente, sim, muito pequena. É muito raro um embargo de declaração mudar o resultado final de um julgamento assim colegiado, ainda mais um que parece ser tão detalhado, né? Quase 2.000 páginas. A ideia desse volume todo é justamente essa: tentar deixar a decisão bem amarrada, difícil de contestar por questões. O impacto maior agora é que a condenação fica juridicamente consolidada, sabe? Dificulta manobras para atrasar o processo e reforça as consequências políticas para todo mundo que foi condenado. O STF vai analisar os embargos, claro, se forem apresentados, mas a tendência é manter a sentença. Entendido. Bem claro. Agora, saindo um pouco do STF e olhando para o Congresso, para o Senado. Tem outra discussão pegando fogo por lá, né? Sobre jornada de trabalho. Tem, sim. É a PEC 1481, uma proposta de emenda à Constituição que voltou com tudo para a pauta. E ela propõe mudanças bem significativas. A principal é reduzir a jornada semanal de trabalho, que hoje o padrão é 44 horas, para 36 horas. E também, um ponto que gera muita discussão, acabar com a escala 6 por 1. 6 por 1? Aquela de trabalhar 6 dias seguidos para folgar só um? Uau! É uma mudança e tanto mesmo. Imagino que as opiniões estejam bem divididas. Quem está apoiando essa ideia? Olha, o apoio vem forte do governo, o presidente Lula, alguns ministros já se posicionaram a favor, e, claro, as centrais sindicais e muitos trabalhadores, principalmente os mais jovens, estão engajados nisso. O argumento principal é que é uma questão de justiça social, de saúde, de qualidade de vida mesmo. Falam muito do esgotamento que a jornada de 44 horas, combinada com essa escala 6 por 1, causa, especialmente em quem ganha menos. Faz sentido. E do outro lado? Quais são os argumentos contrários, os receios? Do outro lado, a gente tem setores empresariais, alguns economistas de linha mais liberal e a oposição política no Congresso. O grande alerta deles é sobre o impacto na economia. Nas audiências que já rolaram no Senado, falaram num custo adicional para as empresas que poderia chegar a 300 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro. E o argumento que talvez assuste mais é a projeção de que essa mudança poderia custar empregos. Falam em até 2,7 milhões de vagas formais eliminadas. Nossa, aí a tensão fica muito evidente, né? De um lado, essa busca por mais humanidade no trabalho, mais tempo para a vida pessoal, e do outro, o medo de um baque econômico que acabe prejudicando o emprego. Mas esses números, esses 300 bilhões, essa perda de vagas, eles levam em conta algum possível ganho? Tipo, sei lá, aumento de produtividade, menos gente ficando doente? Porque quem defende a redução usa esses argumentos também, né? Essa pergunta é ótima.
e está bem no centro do debate técnico. Geralmente, essas contas de custo focam muito no impacto direto. Vai ter que pagar mais pela hora ou contratar mais gente para fazer o mesmo serviço. É uma conta mais imediata. Quem defende a PEC diz que sim, que um trabalhador menos cansado produz mais, é mais criativo, falta menos, sofre menos acidentes. E que isso traria uma economia lá na frente que compensaria parte do custo. O problema é que medir esses ganhos indiretos é bem mais complicado, né? Varia muito de setor para setor, de como a redução seria feita. O que a gente vê, também, é uma mudança cultural acontecendo. O significado do trabalho está mudando, principalmente para a geração mais nova, que valoriza mais o bem-estar. Agora, implementar uma mudança dessa profundidade, em larga escala, sem dúvida é um desafio gigantesco, tanto econômico quanto de gestão para as empresas. Com certeza. Mudando completamente de assunto agora, mas ainda no Brasil. Meio ambiente e energia. Tivemos o início da perfuração pela Petrobras, lá na margem equatorial, na bacia da Foz do Amazonas. Isso, a operação começou na segunda-feira, dia 20, num bloco chamado FZA-M59. E o que causou bastante barulho foi o timing, né? A perfuração teria começado, aparentemente, no mesmíssimo dia em que o IBAMA liberou a licença de operação. Pois é, e não só no mesmo dia. O que se fala é que foi quase na hora exata da assinatura da licença pelo presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho. Coisa de meio-dia 14, isso. Chama atenção, né? Sama, sem dúvida. Esse imediatismo todo levantou questionamentos, claro, mas é importante a gente entender o que é essa operação agora. É uma perfuração exploratória. O objetivo nesse momento não é tirar petróleo para vender, é perfurar um poço para ver se tem ou não tem óleo e gás ali em quantidade que vale a pena explorar comercialmente no futuro. É pesquisa geológica, basicamente, e deve durar uns 5 meses. A localização também é um ponto importante. É em águas bem profundas, a 175 quilômetros da costa do Amapá e fica longe da foz do rio Amazonas mesmo, uns 500 quilômetros de distância. Entendi. A fase de pesquisa. Mas mesmo sendo exploratória, essa licença e o início rápido das atividades não vieram sem polêmica, né? A área é considerada super sensível. De jeito nenhum. Foi um processo longo para essa licença sair, com muita pressão dos dois lados. Mas quando saiu, a decisão de liberar a perfuração foi muito criticada por ambientalistas, por parte da comunidade científica. Eles argumentam que os estudos de impacto ambiental ainda não são suficientes para garantir a segurança daquela biodiversidade toda, que é riquíssima e em parte desconhecida. Falam de risco para espécies ameaçadas, como o peixe-boi marinho. Outra crítica forte é sobre a consulta aos povos indígenas e comunidades tradicionais da costa, que, segundo eles, não foi adequada, nem os estudos sobre impacto nessas comunidades. E, claro, a velocidade da Petrobras, começando a perfurar assim na hora H da licença, isso acaba alimentando a desconfiança de quem já era crítico, né? Sugere que talvez o processo tenha sido apressado ou que teve pressão política. Então, no fim das contas, o que essa situação toda lá na Foz do Amazonas mostra pra gente? Olha, ela escancara um dilema que é muito atual e não só no Brasil. De um lado, a gente tem a busca, que é legítima, por segurança energética, por desenvolvimento econômico, explorando recursos naturais. Do outro lado, tem a urgência, que não dá mais para adiar, de proteger ecossistemas que são vitais, super sensíveis, como é essa margem equatorial, ainda mais com a crise climática batendo na porta. É aquele conflito clássico entre desenvolver e conservar, né? Mas que ali ganha contornos talvez mais dramáticos, por ser uma área tão simbólica e rica biologicamente. Qualquer erro ali pode ter consequências muito sérias e duradouras. Falando em desafios, mas agora no mundo corporativo e desafios econômicos, uma notícia que mexeu com o mercado foi a da Ambipar. O grupo pediu recuperação judicial. Sim, foi um baque, pegou muita gente de surpresa, principalmente pela rapidez com que tudo aconteceu. A Ambipar, que é uma empresa brasileira grande, conhecida na área de gestão ambiental, entrou com um pedido de recuperação judicial aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, pelo Chapter 11, e a dívida é bem alta, estimada em 10 bilhões e 700 milhões de reais. Caramba! E o que aconteceu para chegar nesse ponto? Para precisar de uma recuperação judicial assim, de repente? A empresa não parecia estar crescendo? Pois é, a situação se deteriorou muito rápido. O gatilho parece ter sido uma combinação de problemas internos que vieram à tona de repente. Primeiro, a própria empresa comunicou que encontrou indícios de irregularidades em operações de swap. Swap, aqueles contratos financeiros.
né? E isso, são contratos para trocar fluxos financeiros futuros. Podem ser usados para proteger a empresa de variações, o chamado hedge, ou para especular mesmo. Essas operações teriam sido feitas pela diretoria financeira e levantaram suspeitas internas. E quase ao mesmo tempo, o diretor financeiro da época, o João de Arruda, renunciou. Assim, de forma abrupta. Nossa, aí é a receita para o desastre na confiança do mercado, né? Irregularidade financeira e saída do CFO. Exatamente. Foi uma tempestade perfeita para a credibilidade da empresa. O mercado financeiro detesta incerteza, ainda mais quando envolve a gestão, a governança, a honestidade dos números. E as consequências foram imediatas e severas. As ações da Ambipar, que já não vinham bem, despencaram. Chegaram a valer centavos, depois de já terem custado mais de R$ 10. Isso fez com que ela fosse retirada de vários índices da B3 da nossa bolsa, o que afasta mais ainda os grandes investidores. E o golpe de misericórdia veio dos credores. Preocupados com a situação toda, com a falta de clareza, muitos começaram a cobrar as dívidas antes do prazo, o que apertou a caixa da empresa de vez. A recuperação judicial acabou sendo a única saída que o Conselho de Administração viu para tentar ganhar um fôlego, renegociar essa dívida enorme e investigar o que realmente aconteceu lá dentro. O caso da Ambipar é um lembrete forte, de como a governança corporativa não é só para inglês ver. Qualquer fragilidade ou suspeita nessa área pode destruir o valor de uma empresa e a confiança de todo mundo, investidores, credores, numa velocidade impressionante. Essa dívida de quase 11 bilhões não é só um número, ela reflete muito essa quebra de confiança que agora vai ter que ser reconstruída com a justiça olhando de perto. Impressionante mesmo. Deixando agora o Brasil, vamos dar uma olhada no cenário internacional. A situação na Ucrânia, infelizmente, continua sendo um foco de grande preocupação. Continua e de forma muito grave. A Rússia lançou mais um ataque aéreo massivo contra a Ucrânia nesta quarta-feira. Os números que os ucranianos divulgaram são altíssimos. Eles falam em 405 drones e 28 mísseis disparados contra o país. E, novamente, um custo humano terrível. Sim, os relatos são de partir o coração. Pelo menos 6 civis morreram nesse ataque. E os detalhes são cruéis. Entre as vítimas estariam uma mulher, a filha dela de 12 anos e um bebê de só 6 meses. Fora isso, pelo menos 22 pessoas ficaram feridas. É mais um lembrete da brutalidade que a população civil está enfrentando lá dia após dia. E esse ataque acontece um dia depois de um movimento diplomático, ou falta dele. O presidente americano Donald Trump adiou uma reunião que estava marcada com Vladimir Putin, lá em Budapeste. A justificativa dele foi que não queria uma reunião desperdiçada. Existe alguma ligação que se possa fazer entre esses dois fatos? Olha, é sempre complicado afirmar uma relação de causa e efeito direta nesses casos, Mas o timing chama a atenção, sim. O adiamento da reunião pelo Trump, seja qual for o motivo real, pode ser lido de várias maneiras. Do lado russo, esse ataque massivo pode ser uma demonstração de força, uma reafirmação de que eles continuam com capacidade de atacar, talvez até uma forma de pressionar para futuras negociações serem em termos melhores para Moscou, mostrando que não estão enfraquecidos. E olhando para o ataque em si, o alvo principal foi, de novo, a infraestrutura de energia da Ucrânia. Atingiram 10 regiões, causando apagões em quase todo o país. O ministro da Energia ucraniano confirmou que os bombardeios ainda continuavam pela manhã. Essa estratégia de atacar a rede elétrica antes do inverno chegar. Parece ser uma tática recorrente, muito deliberada. O objetivo é bem claro: tentar destruir a capacidade do sistema elétrico ucraniano antes do frio pesado chegar. Isso não só torna a vida da população um inferno, mas também afeta a indústria, a capacidade militar. É um jeito de causar um dano humanitário e econômico gigantesco. Se a gente conecta isso com um quadro maior da guerra, a gente vê que essa tática russa de mirar a infraestrutura civil crítica continua firme. É uma forma de tentar minar a resistência ucraniana no longo prazo. E além da Ucrânia, que, claro, domina as manchetes internacionais, as fontes que a gente viu hoje trazem outros pontos de tensão pelo mundo. Trazem, sim, embora mais rapidamente. Tem relatos de tensão aumentando na Irlanda por causa da questão da imigração. Houve protestos anti-imigração, queimaram veículos, teve confronto com a polícia, reflete um debate que está quente em vários lugares da Europa. E no Oriente Médio, no conflito Israel-Hamas, teve a notícia, confirmada por Israel, de que o corpo do refém israelense mais velho que estava em Gaza, em poder do Hamas, foi devolvido na terça-feira.
São flechas assim que mostram que o mundo está complexo, com muitos focos de conflito e tensão acontecendo ao mesmo tempo. Fica claro que a guerra na Ucrânia continua sendo um drama central, mas realmente não dá para tirar o olho dessas outras frentes de instabilidade. Bom, então, para a gente recapitular rapidamente nossa conversa de hoje. A gente passou pela formalização da condenação do Bolsonaro no STF, o que isso significa na prática. Dissecamos o debate intenso sobre a jornada de 36 horas no Brasil, com os prós e contras sociais e econômicos. Analisamos o início polêmico da perfuração da Petrobras lá na Foz do Amazonas, que é um símbolo dessa tensão entre energia e meio ambiente. Vimos a crise da Ambipar, que levanta questões sérias sobre governança corporativa e confiança, e fechamos com a persistência brutal da guerra na Ucrânia, os ataques à infraestrutura, o custo humano, e demos uma pincelada em outras tensões internacionais. Exato. E olhando para esse conjunto de notícias do dia, a busca por responsabilização política aqui no Brasil, o debate sobre como a gente quer trabalhar, as escolhas difíceis sobre como usar nossos recursos naturais, as crises de confiança no mundo das empresas e a violência que não cessa em conflitos lá fora. Talvez a reflexão que fica sobre os padrões que a gente consegue ver. Que tipo de pressões, que tipo de escolhas as sociedades, a nossa inclusive, estão enfrentando agora. Parece que tem um fio condutor aí, que passa pela governança, seja ela política, corporativa ou ambiental, e também pela dificuldade cada vez maior de equilibrar as demandas da economia com as responsabilidades sociais e com o planeta, num mundo que está todo conectado e sob muita pressão. Fica a pergunta, né? Como é que a gente está navegando por esses desafios tão complexos e que caminhos a gente está escolhendo seguir?